trazer a palavra hoje, depois da sua... Eu diria que não menos do que milagrosa na nossa conferência esta semana, uma vez que ele chegou aqui, afônico, e como ele mesmo colocou lá, a igreja se colocou à disposição dos seus talentos farmacêuticos, fonoaudiólogos, curandeirísticos. A minha avó tem uma receita, deu, alguma coisa funcionou. E a oração, sem dúvida nenhuma. Deus abençoou aquilo que foram os nossos esforços e Ele nos falou na conferência, nos falou hoje pela manhã e vai terminar hoje e aí depois já está pronto para outra. Não está não. Eu nunca entendi essa expressão brasileira. A pessoa sai de uma doença e diz, eu estou bom para outra. Não está, né? Já deu, já foi. Então vamos, amados, ouvir a palavra de Deus essa noite mais uma vez. Deus abençoe. Boa noite. Oremos. Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença, pessoas de várias igrejas, até igrejas não batistas, mas todos nós, crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Teus filhos, querendo ouvir Tua palavra. Então, Senhor, eu peço Tua ajuda, me fortalecendo para que eu possa explicar muito bem o trecho selecionado para hoje à noite. Muito obrigado por Tua presença. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Primeiro, eu queria pedir o perdão da igreja. Meu voo sai meia-noite e vocês que me conhecem sabem que eu tenho um medo de perder meu voo. Então, eu já estou vestido com minha roupa de viagem. Eu vou comer 2 pedaços de pizza e fugir para o aeroporto. Como tem sido maravilhoso voltar para Roraima. Nós saímos de Roraima em novembro de 2001. Então faz muitos anos que não estamos aqui. E eu admiro como a cidade cresceu. Tem coisas muito lindas aqui na cidade. E como foi muito bom encontrar cada pessoa aqui de nosso passado, abraçar seus pescoços, ouvir suas histórias. E eu agradeço muito à igreja pelo privilégio de estar aqui durante essa semana. É uma pena que eu não posso ficar mais tempo, mas já recebemos um convite para voltar para Roraima e eu e Diane e estar com vocês. E nós pretendemos, porque agora a Junta de Richmond, quantos de vocês já ouviram da Junta de Richmond? Sabe o que é? Isso é a Missão Batista dos Estados Unidos que fundou a Convenção Batista Brasileira. Eu era missionário com a Junta de Richmond. E no ano passado a Junta quase entrou na falência financeira e mandou embora 1/4 dos seus missionários. Mais que 1.000 missionários foram despedidos. E graças a Deus com 1 ano de salário, 1 ano de plano de saúde e um beijo. Tchau. Mas, consequentemente, hoje nós podemos ir para onde nós quisermos, para onde Deus abriu a porta. Eu não preciso pedir do meu chefe, para ele pedir do seu chefe, para ele pedir do seu chefe. Se eu pudesse ensinar uma aula na escola dominical. E, gente, eu não estou exagerando, foi desse jeito mesmo. Então, não vamos tirar férias para voltar para cá, tudo bem? Nós pretendemos voltar para cá, passar um mês somente conversando com pessoas tão preciosas em nossas vidas. Sou muito grato por vocês que se esforçaram para chegar aqui e me abraçar e ouvir como está a nossa família, como está a nossa história. Hoje à noite eu queria ensinar sobre um assunto que é muito negligenciado na Igreja Batista. A escatologia. O que é escatologia? Escatologia vem de 2 palavras em grego, a palavra eschaton, que significa as coisas finais, e logos, que significa um discurso, um tratamento lógico sobre o assunto. Entre nós batistas, nós temos várias perspectivas sobre a escatologia. Se você olhar para a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ponto por ponto é muito bem desenvolvido, muitas informações, e você chega na escatologia, o que está escrito?
Deus, do seu jeito, no seu tempo, vai terminar a história humana. Jesus não fala nada. Mas por que não fala nada? Porque entre os batistas, nós temos várias ideias sobre a escatologia. Mas além disso, tem muitos que pensam que a escatologia é coisa teórica, é coisa esquisita, não tem coisa prática para nós. Mas de fato, quem fala desse jeito somente pode falar isso por ser ignorante. Porque se você procurar todos os trechos no Novo Testamento que fala sobre o que vai acontecer nos tempos finais, todos estão no contexto de aplicações práticas para nossas vidas. A escatologia é altamente prática para nós. E hoje nós vamos olhar para um trecho escatológico e nós vamos olhar para a prática, as orientações e exortações e o conforto deste trecho para nós. Então, se você trouxe sua Bíblia hoje à noite, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses no ano 51. Ele estava na sua segunda viagem missionária e ele tinha chegado lá em Macedônia. Ele passou 1 ano e meio ali pregando o evangelho, mas finalmente ele foi expulso daquela região, ele foi perseguido como sempre, e ele fugiu para Corinto. Ele tinha chegado na cidade de Tessalônica. Ele tinha chegado na cidade de Tessalônica. E ele passou 3 sábados, somente 3 sábados. No máximo 28 dias naquela região, quando mais uma vez ele fugiu e saiu para Corinto. E você pode imaginar um missionário que passou 3 semanas numa cidade pagã, uma cidade dos gentios, e pesou muito no coração dele. Como está aquela igreja? Eu quero saber como está aquela igreja. Então ele tinha deixado Timóteo e Silas naquela região para ver como a igreja estava. E Timóteo e Silas, eles chegaram em Corinto com boas notícias. A igreja está bem. A igreja está sólida. Não tem que ter preocupação com respeito dessa igreja. E Paulo mandou de volta essa carta de 1 Tessalonicenses para encorajar a igreja, mas também ele queria tratar algumas perguntas, algumas dúvidas que eles tiveram. E uma das coisas que ele tratou é a escatologia. Agora, olha como ele começou. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas. Quais são tempos e épocas? Tempos são grandes períodos em grego. Essa palavra aqui é kairos. Grandes períodos. E épocas, estes são momentos específicos, é outra palavra. Não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Muito interessante esses primeiros 2 versículos. Paulo está escrevendo para novos convertidos. Ele tinha passado no máximo 4 semanas com aquelas pessoas. Mas quando trata-se de escatologia, ele falou: eu não preciso ensinar vocês nada sobre escatologia, porque eu já ensinei tudo para vocês. Isso mostra que Paulo não era batista, porque ele não fugiu de escatologia. Os discípulos de Paulo foram craques na escatologia. Outra coisa interessante neste versículo. Ele citou o evangelho, que o Senhor, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Somente uma coisa. No ano 51, nenhum evangelho ainda foi escrito. Nem no Mateus, nem Marcos, nem Lucas, onde nós encontramos essas palavras. Paulo conhecia as palavras de Jesus Cristo
antes do que os evangelhos foram escritos. Mas ele falou, eu não preciso escrever mais sobre a volta de Cristo para vocês. Porque vocês são bons discípulos, vocês já conhecem a escatologia. Eu não preciso tratar aquele assunto de novo. Versículo 3. Quando dizerem paz e segurança, então, de repente, a destruição lhes sobrevirá como dores à mulher grávida. Mais uma frase de Jesus Cristo. E de modo nenhum escaparão. O dia do Senhor na Bíblia. E, gente, se você for católico, se você for luterano, reformado, anglicano, batista, todos nós temos a escatologia. Jesus Cristo vai voltar e no tempo final Deus vai derramar sua ira sobre o mundo. Todas as religiões, os budistas, Islã, hinduísmo, até espiritismo. Todas essas religiões têm a ideia que Deus, por ser justo, não pode deixar nossos erros impunes. E por ser um Deus justo, mais tarde e mais cedo, o castigo de Deus vem na vida de alguém. No budismo você vai reencarnar-se como um porco, alguma coisa assim. Mas a ideia você não escapa. As pessoas que clamam, cadê a justiça de Deus? Gente, a justiça de Deus tarda, mas não falha. E Paulo está afirmando, nenhuma pessoa vai escapar. Nenhum deles. Agora, quais são deles? Nós, os cristãos, seja católico, luterano, reformado, presbiteriano, batista, nós somos as pessoas que cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, que morreu por nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Todos os ramos de cristianismo ensinam isso. E Jesus morreu exatamente para pecadores como eu, pode escapar da ira de Deus. Mas tem aquelas pessoas que não têm Jesus. E Paulo falou, essas pessoas não vão escapar da ira de Deus. Mas agora ele fala sobre nós. Versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Trevas aqui é uma figura para ignorância. Aquela pessoa que não sabe o que está acontecendo. Aquela pessoa que não sabe o que vai acontecer. Para que este dia os surpreenda como um ladrão. Porque nenhum crente deveria ser surpreendido pela volta de Cristo. Quando nós olhamos para o que foi escrito nos evangelhos, por exemplo, procurem nas suas Bíblias, Mateus, capítulo 24, versículo 32. E Jesus ensinou que tem vários sinais da volta dele. E olha o que ele escreveu em Mateus 24, versículo 32. Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. E eu lhes asseguro, não passará esta geração, quer dizer, aquela geração que está vendo sinais, não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem nos anjos dos céus, nem no Filho,
senão somente o Pai. O que ele está querendo dizer? Quando os sinais estão acontecendo, você sabe que está próximo. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas você sabe que o dia está próximo. Versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Vendo estes sinais, saibam que o dia do Senhor está próximo. Agora vamos para Lucas 21. Mateus foi escrito para judeus. E alguém pode pensar, isso foi escrito para judeu. Isso não é para o gentio como eu. Lucas foi escrito para os discípulos de Cristo que foram gentios. E olha como Jesus falou em Lucas 21, versículo 25. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam as suas cabeças, porque está próximo a redenção de vocês. Vendo esses sinais, você pode saber, crente, a volta do seu Senhor está próximo. Versículo 29, ele continua exatamente como em Mateus. Ele lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Quer dizer, o reino de Deus ainda não chegou. Até que aconteça estes sinais, o reino de Deus não chegou. Vendo os sinais, está próximo. Digo-lhes a verdade, não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Gente, essa linguagem é exatamente a linguagem de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O dia do Senhor não deveria pegar você de surpresa, como vai pegar o resto das pessoas que não conhecem as profecias da Bíblia. Quando nós estamos vendo os sinais, o que fala Jesus em Lucas, levante sua cabeça. Por quê? Porque sua redenção está próxima. Mas se você está vivendo uma vida de libertinagem, promiscuidade sexual, vivendo, bêbado, você não vai estar pronto. E o dia do Senhor vai pegar você de surpresa, igual com as outras pessoas que não são cristãos. Então, a linguagem de Paulo em 1 Tessalonicenses 5 é exatamente a linguagem de Jesus Cristo nos evangelhos. Agora vamos voltar para 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
Começando de novo em versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Vocês não estão na ignorância. Por quê? Porque Jesus profetizou. Você deveria saber essas coisas, para que este dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Pare um pouco. Por que ele escreveu vocês todos? Por que ele escreveu vocês todos? Porque ele vai fazer uma comparação entre dois tipos de crentes. O crente que está acordado, esperando a volta do Senhor, e o crente que está adormecido, vivendo como as pessoas do mundo. E a ideia dele é, não importa se você está acordado, vivendo uma vida saudável, ou se você está adormecido, vivendo como o mundo, todos vocês são o quê? Filho de luz. Filho é filho. Se uma vez você aceitou Jesus Cristo, você é filho. E mesmo que você está vivendo como um filho da noite, você de fato pertence a Deus, é o filho do dia. Versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Gente, o modo do verbo dormamos é indicativo ou imperativo? Dormamos. Imperativo. Não durma. Se Paulo está nos dando ordens para não dormir, implica o quê? O crente pode dormir. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, pode viver como um filho da noite. O verdadeiro cristão pode mergulhar nos mesmos pecados dos filhos da noite. Pode embriagar-se como os filhos da noite. Paulo não teve a ideia que crentes não podem fazer isso. A ideia dele é que não devem. Não durmam. Não se comporte como uma pessoa que nem conhece Jesus Cristo. Fiquem sóbrios. Fiquem sóbrios. Por quê? Para que o dia do Senhor não pegar você de surpresa. Me lembro uma vez ouvindo o pastor pregar sobre isso, eu tinha 14, 15 anos de vida. Com todos os pecados de um adolescente de 14, 15 anos. Nem vamos dar a lista dos pecados dos adolescentes de 14, 15. Tudo bem? Mas eu me lembro, ele deu a lista. Rapaz, se Jesus Cristo voltar e você está fazendo isso, não vai ser bom para você. Rapaz, se Jesus Cristo voltar e encontrar você fazendo outra coisa, não vai ser bom para você. Você não quer que Jesus Cristo surpreenda você no meio daquela coisa. E, gente, o pavor de Deus entrou na minha alma. Eu tenho um excelente exemplo disso. Queridos, isso não é jactância, isso é verdade. Eu amo estudar a palavra de Deus. Eu acordo às 5h30 de manhã e a primeira coisa que eu faço, eu ligo o meu computador, eu abro minha Bíblia no computador e eu passo bastante tempo na palavra. Eu adoro estudar a palavra de Deus e às vezes eu estou tão animado com a ideia de estudar a palavra que nem tomo banho, nem boto roupa, somente de roupão de banho, né? Eu estou na frente do meu computador, lendo a Bíblia e daí entra
Rapaz, se eu pudesse bater uma foto de você neste momento. Mas sabe o que aconteceu semana passada? Eu estava lá, aquele roupão de banho, lendo a palavra de Deus, cabelos totalmente desarrumados, e tocou a campainha da porta. Eu estava sozinho em casa. E agora o que vou fazer? Que vergonha atender a porta naquelas condições. Estou vermelho porque eu sinto ainda envergonhado. Gente, você não quer que Jesus Cristo toque a campainha da sua vida e que você não está pronto. Você não quer que Jesus Cristo volte e encontrar você sem condições para encontrar Ele. Mas a grande pergunta: qual é a aplicação disso para os crentes? E, gente, quando eu falo crente, eu estou falando qualquer pessoa que crê na morte e na ressurreição de Cristo. Sem importar a sua igreja. Qual é a aplicação disso para nossas vidas? Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Bote sua roupa, bote sua armadura. Vive esperando na volta de Cristo. Mas se Jesus Cristo voltar e encontrar você sem roupa, se Jesus Cristo voltar e encontrar você adormecido, bêbado, ou pior, será que Deus, que Jesus Cristo, vai levar essa pessoa no arrebatamento? Tem igrejas que dizem que se Jesus Cristo voltar e encontrar você sem condições, você não vai. Você vai passar pela grande tribulação, você vai sofrer, porque você não merece. Tem igrejas que dizem que se Jesus Cristo voltar e você está nos seus pecados, você não vai ser salvo. Mas essa ideia não é a ideia que nós encontramos neste trecho. Olha para o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a base de nossa salvação é o versículo 9. A salvação está baseada no quê? Você está baseado em nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não depende de você, nunca dependeu e nunca vai depender. Se você vai ser salvo da ira de Deus, não é porque você é bonzinho, porque eu tenho excelentes notícias para você. Você é tão malvado quanto eu. E gente como eu, nós não merecemos a salvação. É por isso que Jesus Cristo morreu. Ele é a fonte da salvação. E quem confia nele vai ser salvo. Mesmo que ele, o crente, está adormecido. Olhe versículo 10. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados. Pare. No contexto, o que significa acordado? Esperando a volta? Acordado? Nilce, que bom, revela. Perdão, irmã. E trouxe a filha também, que bênção. Perdão, gente. Não, tudo bem. Mas subitamente vi minha irmã e queria cumprimentá-la. Quer acordados, quer
dormindo. O que significa dormindo? Vivendo como as pessoas do mundo. Quer acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Se Jesus Cristo voltar e Ele encontrar você de cueca, não importa, você vai. Que pena. Se Jesus Cristo voltar e encontrar você totalmente vestido e esperando a volta dele, também você vai. Porque participação no arrebatamento da igreja não depende das suas boas obras. Depende daquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. A motivação neste trecho não é que você vai para o inferno. Meu amigo José Mattioni falou, Marco, hoje à noite você vai mandar todos nós para o inferno. Outro amigo, estou tão feliz de ver José aqui. A promessa deste trecho, Paulo não estava ameaçando o cristão de inferno de jeito nenhum. De fato, ele termina este trecho com encorajamento. Seja acordado, seja dormindo. Quando vier Jesus Cristo para levar seu povo para o céu, você vai. Mas por outro lado, não seria bom para você se Jesus Cristo pegar você de surpresa. E ele terminou este trecho com versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Neste trecho, nós estamos vendo dois aspectos relacionados com a volta de Cristo. O primeiro aspecto é, se Jesus Cristo, desculpe, eu vou usar essa frase, gostei da frase, mas mesmo que seja ignorante. Se Jesus Cristo voltar e encontrar você de cueca, vai ser uma vergonha para você. Jesus falou em Apocalipse 2, compre roupa branca de mim, para que sua nudez não seja exposta na minha vinda. Gente, este negócio está sério. Para você não recuar-se de mim em vergonha. Se Jesus Cristo voltar e encontrar você fazendo as coisas do mundo, dormindo como o mundo, bebendo como o mundo, se Ele voltar e encontrar você naquelas condições, vai ser uma vergonha para você. Mas não tem que ser desse jeito. Proteja sua vida espiritual. Faça a pergunta. Seria bom para mim Jesus Cristo voltar no meio deste filme? Seria bom para mim Jesus Cristo voltar e encontrar-me no meio dessa conversa? No meio dessa festa? No meio deste relacionamento? Seria bom para mim? E se a resposta for não, não faça. Nós precisamos vigiar e viver todos os dias como Jesus Cristo iria voltar hoje. Um amigo meu, pelo nome de Theodore Epp, viajou para a Itália. Ele teve o privilégio de ir para um vinhedo muito grande. O dono daquele vinhedo foi um italiano muito rico, que fez mais de 20 anos que ele não pisou naquele vinhedo. Ele estava morando em Milão e ele colocou lá um caseiro, um agrícola, para cuidar do vinhedo para ele. E para ganhar um dinheiro, porque o lugar foi muito lindo. Ele colocou aquele homem responsabilizado pelo cuidado de tudo, e houve várias pessoas
Mas eles começaram a fazer turismo. Quem queria pagar uma taxazinha poderia entrar no vinhedo e ver a casa maravilhosa, desfrutar do vinho, ver as vinhas crescendo, tudo isso. E Theodore Epp perguntou do responsável, do mordomo, quanto tempo faz que o dono não veio? Há mais que 20 anos. Então você tem que ficar esperando porque talvez amanhã ele volte, né? Não, Senhor. Hoje. Aprenda a lição do mordomo do vinhedo. Nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele vai derramar sua ira sobre o mundo. Como Deus resgatou Noé para ele não passar pelo dilúvio. Como Deus resgatou Ló para que ele não morresse em Sodoma. O crente não passa pela ira de Deus. De fato, se lembra que o anjo falou com Ló? Eu não posso derramar o fogo até que você saia. Porque não somos destinados para a ira. Confiando em Jesus Cristo, que sofreu a ira de Cristo, de Deus na cruz, confiando nele, você nunca mais corre o risco da ira de Deus. Mesmo que está adormecido. A grande motivação para esperar Jesus Cristo não é medo do inferno. É medo de Jesus Cristo encontrar você de cueca. É medo de Jesus Cristo encontrar você adormecido. É mesmo que sua nudez seja exposta na volta dele. Você acha que este trecho de escatologia é prática? Eu acho. E nós, que cremos em Jesus Cristo, devemos levar essa orientação a sério. Para que, se Jesus Cristo voltar hoje, Ele vai encontrar você em condições boas. E pastor, eu acho que se Ele voltar e eu tenho um pedaço de pizza na minha boca, não vai fazer mal, não? Que ótimo. Oremos. Senhor, eu te dou graças, meu Pai, que nenhuma pessoa que confiou na morte do teu filho tem que ter medo da ira de Deus, porque nós também somos filhos. Nós todos somos filhos da luz. Mas ajude-nos, Senhor, para que nós sejamos bons filhos e filhas, vivendo todos os dias sob a luz da volta de nosso Senhor, para que a volta do Senhor não nos pegar de surpresa. Senhor, eu quero terminar essa última mensagem agradecendo o Senhor pela bênção de estar aqui com tantas pessoas preciosas para mim, ouvindo suas histórias e vendo as obras que tu tens feito nas suas vidas. Como seus filhos são grandes e quantos estão andando em comunhão contigo. Meu Pai, derrame tua graça e tua bênção sobre cada pessoa que está aqui essa noite. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.